É, galera, por essa daqui a Globo não esperava. Durante a sua transmissão ao vivo, eles tiveram que mostrar para todo mundo ver. Olha só, durante a partida de futebol entre Flamengo e Vasco, que é um clássico do Rio de Janeiro, se todo mundo fizesse isso nos estádios, ia chegar sim a pressão lá no Congresso para que os deputados e senadores de direita votassem o fim da escala 6x1. Tá aí, ó. Durante a partida, apareceu vários e vários bandeirões pedindo o fim da escala 6x1 e ainda estava ali alfinetando o Vasco, né? Fim da escala 6x1 neles. Se todo o estádio, porque quem assiste futebol é as pessoas que trabalham de carteira assinada, CLT. Então, a pressão iria para onde? Lá para o Congresso. Eles teriam que aprovar algo para o povo. Mas o Congresso, que é de maioria de direita, eles só querem para eles. Agora, foi rapidinho para derrubar um veto da dosimetria, para reduzir pena de Bolsonaro, daqueles do 8 de janeiro. Mas o fim da escala 6x1 tá lá, parada, guardada, engavetada, e a população vai lá em outubro e ainda dá um voto na direita. Mas tá aí, se fizesse isso em todos os estádios, pressão total no Congresso. Mas, gente, a torcida do Flamengo, gente, que inovou, apoiando o fim da escala 6x1. Gente, isso aqui é magnífico, gente, olha isso aqui. A Globo transmitindo isso, essa faixa, na hora da transmissão do jogo do Flamengo. Mas sabe o que eu queria fazer com esse vídeo? Eu queria que fosse todas as torcidas, todos os jogos tivesse uma faixa dessa, para mostrar a nossa posição e para mostrar que o povo quer sim o fim da escala 6x1. Deveria ser assim, não? Vocês não acham? Todas as torcidas? Aqui o Flamengo zoou um pouquinho, né? O Vasco, e só que ali ele pede o fim da escala 6x1. Mas eu acredito que todas as torcidas teriam que entrar nessa luta, porque assim mostra a força do povo brasileiro. E a gente sabe que o futebol tem muita força. Então, por mais faixas como essa em estado, em campo de futebol, para pedir o fim da escala 6x1. Ah, Flamengo! Mas eu espero todas as torcidas façam o mesmo. Meu pai trabalhou na roça desde os 7 anos de idade. Só estudou até a 4ª série porque ali ele já se acostumou a livrar a família da fome. E acaba ficando dependente do trabalho. Se vai estudar, vai perder o trabalho, não vai colocar pão para dentro de casa. Por ele só ter conseguido estudar até a 4ª série, quando eu fazia faculdade, eu me lembro ele me aguardando na área de casa, chegar, e a primeira pergunta que ele fazia era: que novidades que eu tive na faculdade? O que eu aprendi naquela semana? Eu estudava em outra cidade. Aquela vontade de conhecimento, aquela vontade de saber as coisas, e ele não teve acesso. Aquilo me doía. O sonho dele era ter estudado, e ele falava pra mim: nossa, quando eu peguei a vida militar, eu engordei 10 quilos. Que vida boa era aquela, na vida militar. E meu pai não tinha estudo, mas era extremamente inteligente. Que dor que era ver um sujeito com aquela capacidade mental que foi perdida por ter que trabalhar, por não ter podido aproveitar a melhor idade para se aprender quando se é criança. Eu já tive uma vida melhor, comecei a trabalhar aos 11. E junto comigo meu amigo Nenê também trabalhou desde os 12. Nós dois carregávamos peso, corríamos, pulávamos de um caminhão para entrega de leite. E coincidentemente, nós dois, com 30 e poucos anos, tivemos que fazer cirurgia no calcanhar de Aquiles, por conta do impacto. Ele tem dor nas costas até hoje, eu tive que operar as costas, e para fazer um vídeo para vocês eu faço verdadeiros contorcionismos, por ter tido que trabalhar tão cedo carregando peso, numa idade que o corpo tem que ser preservado. E o detalhe, eu era o primeiro aluno da sala de aula, eu tinha uma capacidade de aprendizagem muito boa, e me lembro que quando eu comecei a trabalhar, por questão de sono, você acaba dormindo em sala de aula, você não pode estudar tanto. Eu me lembro como caiu o meu rendimento. Então eu digo que, às vezes o pessoal falava assim: você é gênio. Não, nunca fui, foi esforço. E quando eu tinha tempo de me esforçar, eu conseguia. Quando eu não tinha tempo, o meu rendimento caiu. E eu me lembro também que na faculdade eu ia muito bem, mas tinha gente que estava trabalhando, eu consegui fazer alguns bicos por conta, então para mim era mais fácil na época da faculdade. E eu me lembro muito bem que quem trabalhava muito tinha muitas dificuldades de estudo. Isso já vida adulta. Essa jornada de trabalho insana, ela prejudica a capacidade. O Zema acha que não. Mas se o Zema tivesse estudado, ele não falaria "eu ovo", sendo governador de um estado. Ele não faria essa trágica governança em que o estado de Minas é o estado mais devedor do Brasil, ele arrebentou as finanças de Minas Gerais, ele é incompetente, ele teve que pedir ao STF para não pagar a dívida do estado,
porque ele é uma pessoa incompetente. E ele se acha um exemplo porque trabalhou cedo. Se tivesse estudado, teria feito muito melhor ao Brasil. E como ele está traumatizado, porque teve que trabalhar, você vê que isso aí é um processo raivoso, é um processo de ódio. Eu tive que trabalhar, por que a molecada não vai trabalhar agora? Que é o mesmo para os outros, que os outros se ferrem. As crianças podem sim estagiar, pode-se criar algo para elas, mas que não prejudique sua vida. O pé de meia, por exemplo, ajuda muito. As crianças recebem, graças ao governo Lula, para estudarem. Poderia ser como é na Rússia, que as crianças, desde que nasce até o final, quem estuda ganha dinheiro. O estudo é um trabalho e as pessoas recebem para isso. Sinceramente, eu vou falar para vocês, minha época de estudo, por eu levar muito a sério, é muito pior do que trabalhar, tá? Então o estudo deveria ser mais respeitado. O Zema, com todas as condições que teve, é uma pessoa muito mal formada, uma pessoa muito mal educada do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista formal. Tem coisas que só a psicologia explica. E isso que o Zema vai falar no vídeo que eu vou mostrar é não sei se é uma tática, se é uma técnica. Eu sei que é uma forma de tentar suavizar um absurdo, né? Porque o que ele vai dizer é um absurdo. Tentar ao máximo suavizar um absurdo até que ele pareça algo normal. E é isso, é disso que se trata. Hoje é dia do trabalho e aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança está entregando jornal, recebe lá não sei quantos centos por cada jornal entregue. Aqui, proibido, né? Você está escravizando criança. Então, é lamentável. Mas acho que, tenho certeza que nós vamos mudar isso. E é tão descolado com a realidade que ele não entende, de fato, a origem, inclusive, do 1º de maio, que é uma luta, né, por condições, por reduções de carga horária. Enfim, ele é totalmente descolado da realidade que ele está ali defendendo que criança tem que trabalhar. E eles fazem isso frequentemente, dizer absurdos para suavizar esse discurso absurdo. Então, assim, não caiam nessa balela, nessa ladainha desse Chico Bento golpista. E aí você escuta um discurso desse atacando, né, dizendo que criança tem que trabalhar, precarizando situações de infância. Você se pergunta por que o Zema ataca tanto direitos trabalhistas. Fácil. A família dele, ela é dona de um dos maiores grupos varejistas do Brasil. Então, escutem só esse trecho. O Grupo Zema, antes de Romeu Zema ingressar na política, ele foi CEO da empresa por cerca de 30 anos. Ou seja, ele foi CEO da empresa da família dele. Meritocracia. Sob sua gestão, o grupo se expandiu agressivamente, atuando em setores como varejo, lojas de eletrodomésticos, distribuição de combustíveis, concessionárias de veículos e consórcio. Então tá explicado por que o Zema quer diminuir tanto direitos trabalhistas e ataca tanto tudo que a esquerda faz em prol do trabalhador. O Zema é contra. Tá explicado a origem da família dele. Você não precisa ser de esquerda nem gostar do Lula para achar a volta do trabalho infantil no Brasil um completo absurdo. Dá uma olhada nesse vídeo aqui embaixo que mostrava como era no século passado, quando as crianças ainda podiam trabalhar, e me fala aqui embaixo o que você acha. Tenho 10 anos. Ontem eu curti 70 moed de cana. E eu vou fazer 90. Me levanto às 3 e é muito ruim, eu gosto de cana. Ninguém gosta de cortar cana, né? Só trabalha porque precisa, né? Eu queria trabalhar em outro lugar, em outro negócio, e ser o corte de cana e que ganhasse bem, porque aqui... É um serviço muito pesado. E é muito barato o preço do corte de cana, da tonelada. Se for comprar mesmo, não dá nem pra comprar carne. Se tiver menino pequeno, pronto. Aí que não dá mesmo. Saí de manhã pra cortar cana, fui sempre tomar café. Quando eu cheguei lá, o tia fosse na cana, pegou na minha mãe e cortou. É esse o Brasil que Romeu Zema quer pra você e seus filhos. O mesmo Brasil do século passado que as crianças passavam fome. As crianças, principalmente as mais pobres, tinham que se submeter a esse tipo de trabalho. A gente não pode cair no papinho, assim como o Zema quer passar pra gente, que as crianças têm que trabalhar assim como as crianças norte-americanas, vendendo jornal na rua pra ganhar vários dólares e ter uma solidez de trabalho e uma consciência de vida. Esse vídeo é mais uma amostra muito clara do que essas eleições desse ano significam. Não é simplesmente sobre reeleger o Lula, mas sim sobre a garantia da sobrevivência, não só dos trabalhadores, mas até mesmo dos seus filhos. Zema defendendo o trabalho infantil. Esse cara já atacou o nordestino, já defendeu que os trabalhadores tivessem uma jornada de 12 horas diária. Veja isso aqui. Hoje é dia do trabalho e aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança está entregando jornal, recebe lá não sei quantos centos por cada jornal entregue, no tempo que tem. Aqui, proibido, né? Você está escravizando criança. Então, é lamentável. Mas acho que, tenho certeza que nós vamos mudar isso aí. E esse cara ainda quer ser presidente da República. É a velha cabeça escravocrata. Nós tivemos 350 anos de escravidão
no nosso país, essa cultura ainda está presente numa fala como essa. Meu amor já perguntou se o seu político é contra a escala 6x1? Porque tem um monte de senador, deputado federal, vereador, abrindo a boca e dizendo que é a favor do povo, mas que até agora tá caladinho. Que não abriu a boca para dizer que é contra a escala 6x1. Porque quem defende de fato os trabalhadores não vai querer que os trabalhadores trabalhem 6 dias seguidos para folgar só, e que esses trabalhadores pagam o salário dos políticos. Eu posso dizer que eu defendo a classe trabalhadora. Primeiro projeto de lei protocolado que pede o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho sem a redução salarial. E aí, meu amor vai perguntar pro seu político se ele é contra a escala 6x1? E aí, gostaram do show da Shakira? Eu não ia falar nada, porque às vezes que eu me meto fora da minha área aqui, eu só me estrepo. Mas esse aqui, olha esse comentário aqui, eu preciso ler. Essa aqui é genial. Comentário aqui num post que tinha a imagem da Shakira. O Bosco F. Gomes. Certa vez encontrei com a Shakira em Granada, na Espanha. Ela me disse 2 coisas. Primeiro, lucho pelo fim de la escala 6x1 e Lula de nuevo, com la fuerza del pueblo. Tengo certeza que esta mensaje es la verdad. Portuñol en día. Lula de nuevo, fim de la escala 6x1. Mais de 200 mil criminosos serão libertos com essa patifaria promovida pela direita. É isso que está acontecendo. Imagina se fosse a esquerda ou o Lula fazendo esse tipo de coisa. Quando é os bandidos de estimação dessa galera, eles ficam caladinhos. E tem pobre de direita ignorante comemorando. Aí, quando esses criminosos roubar sua casa, te assaltar na rua, ou coisa pior, é só fazer o B. O B de burro. Cambada de idiotas. Para acabar com a escala 6x1, é uma eternidade. Agora perdão para golpista vagabundo. É pra já. Eles só fazem isso porque sabem que tem um bando de idiotas para os defender. Então eles acham que ontem derrotamos o governo. Não derrotaram o governo. Derrotaram o povo brasileiro. Gente, olha que fala maravilhosa da Shakira ontem no show aqui no Brasil. É tudo que as mulheres sabem fazer, né? Cuidar da família, trabalhar, manter o lugar, criar os filhos, cuidar do marido ou do namorado, ficar sexy, ser a alegria da casa, a alegria da festa, a alegria do mundo. É muito, né? Mas nós fazemos tudo. Sabe que nesse país, no Brasil, tem mais de 20 milhões de madres solteiras, sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas. Que bom ver mulheres empoderadas usando a sua voz, e no caso dela, literalmente, para ser voz de milhões de mulheres anônimas e sem voz no Brasil. O que me impressiona mais é a forma, a leveza, a alegria, sem rancor, sem nós contra eles, mas uma mensagem bonita de consciência para conscientizar mulheres que muitas vezes não têm a mesma dificuldade, mas também os homens, especialmente os nossos jovens. Shakira, você deu um presente antecipado de Dia das Mães para as mulheres brasileiras. Muito obrigada. Se depender de mim, presta atenção, se depender de mim, a gente fecha as bets. Hoje o cassino está dentro da sua casa, com o seu filho de 10 anos, com o seu neto de 11 anos, com a sua neta, com sua filha, utilizando o celular do pai que é contra o jogo de azar, gastando dinheiro desnecessário. Rica das bets. É isso que está acontecendo. E vai quase tudo para fora do Brasil. Deu pra entender agora por que as bets que adoecem, endividam o nosso povo, bancavam tantas páginas de fofoca pra falar mal do presidente Lula? O presidente Lula tá mais uma vez correto. As bets destroem famílias só pra lucrar com o desespero das pessoas. Bet não é brincadeira. É dívida, é vício, é sofrimento. O que Lula quer é proteger o nosso povo. Você sabe quem o brasileiro culpa pela disseminação das bets? Dá uma olhada nessa pesquisa aqui.
para os brasileiros que foram entrevistados, 35% deles pensam que quem foi responsável por liberar as bets no Brasil foi o governo Lula. 26% pensam que foi o Congresso. E aí tem ali o STF com 3% e tal, e eles falam que nenhum, em torno de 13%. Ou seja, a percepção da população brasileira está errada. Para além disso, a comunicação do governo está falhando. Novamente, mais uma vez, vamos reclamar aqui da comunicação do governo. O governo Lula não tem nada a ver com as bets. Inclusive, ele é contra. As bets começaram lá com Temer e se intensificaram no governo Bolsonaro. É importante deixar isso claro. Segundo, as pessoas estão com a percepção errada. Por quê? Porque a direita, ela manda conteúdos para essas pessoas, né? Elas conseguem trabalhar a rede social de uma forma mais eficaz e faz com que as pessoas acreditem naquilo que eles querem. A narrativa deles é jogar a culpa sempre no governo Lula, sempre na esquerda. Mas o governo não parece estar fazendo questão de mostrar isso nas redes sociais. O governo do PT está ainda lá nos anos 2000, onde não tinha mídia social, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais. O governo precisa se adiantar, o governo precisa se atualizar. Nós estamos perdendo de lavada. A briga nas redes sociais é a mais importante, nós estamos perdendo. É importante o governo acordar. Nós estamos em maio, faltam 5 meses para a eleição e até lá dá tempo de mudar essa história. Mas tem que querer, tem que fazer. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, já segue aqui o meu canal para não perder os próximos vídeos. Tem vídeo novo todos os dias. O governo Lula vai perdoar até 90% das dívidas. Calma. Tem aí o Desenrola 2.0. É isso mesmo, que pode perdoar até 90% das dívidas. Isso mesmo. Você aí que tem dívida de cartão de crédito, nome negativado, gente que tava aí sem saída, vai finalmente poder respirar um pouco mais aliviado. E sabe o que é mais curioso? Já tem gente da oposição reclamando. Vocês têm noção disso? Reclamando de gente pobre conseguir limpar o nome. Aí eu pergunto, por que sempre eles arrumam uma narrativa pra te colocar medo, hein? Responde pra mim. Sempre fala que vai dar errado, sempre fala que vai quebrar a economia do país. Mas ruim pra quem, gente? Pra quem tá devendo ou pra quem lucra bilhões com essas dívidas, hein? Por isso eu sempre falo nos meus vídeos, gente, para de viver de manchete, olha pra tua vida, olha pro teu entorno. Tá melhorando ou piorou no governo Lula? Responde pra mim aqui nos comentários. Porque no fim, gente, é isso que importa. Eu adoro falar isso. Fala, Rovai! Conversei no meio da tarde de ontem com o ministro da AGU, Jorge Messias. Ele me ligou para dizer que o vídeo que fiz, onde ponderava que Jacques Wagner não havia traído e que estava se tornando um tipo de para-raio de outras pessoas, citei Davi Alcolumbre e Alexandre de Moraes, era correta no que dizia respeito a Wagner. Abre aspas. Tenho certeza que ele fez tudo o que estava a seu alcance para provar meu nome. Tenho o senador em alta conta. E as imagens que estão usando para lhe acusar de traição têm relação com a forma como Wagner procede e sempre procedeu em embates políticos. Ele é um republicano, fecha aspas, me disse Messias. O ministro não quis entrar nas minúcias de quem, porventura, possa vir a ter lhe traído, já que a avaliação do governo era de 45 votos, no mínimo, pela sua aprovação. Confirmou, no entanto, que houve traição e que isso teria se dado com força enquanto ele era sabatinado. Messias me disse, inclusive, que foi avisado por um deputado da bancada evangélica, enquanto respondia aos senadores, de que a conspiração contra ele estava a todo vapor. Em relação ao seu futuro, o Messias me garantiu que não fará nenhum movimento sem conversar com o presidente Lula. E que já simulou o golpe e está absolutamente tranquilo, pois sabe que não foi por conta dos seus possíveis efeitos que teve seu nome rejeitado. Bom, ontem eu também conversei com pessoas do PT, lideranças do PT, que estão preocupadas com a forma como Lula reagirá a essa crise. Por incrível que pareça, Lula teria melhorado seu desempenho nos últimos trackings da pesquisa que é feita diariamente pelo partido. O presidente subiu 4 pontos desde a rejeição de Messias. O que permite dizer que, se Lula souber se posicionar nesse confronto com o Alcolumbre e mesmo com Alexandre de Moraes, pode vir a ser o candidato antissistema na disputa contra Flávio Bolsonaro. Nem sempre 1 mais 1 em política é igual a 2. Por isso, olha
Hora de olhar as nuvens, porque elas estão sempre se movendo. Leia a revista Fórum, assista a TV Fórum. Valeu! Vamos à escalação do time do caso Master. Começando pelo gol, com Campos Neto, o responsável por defender o Banco Master e permitir que o banco fizesse tudo o que fez. Na lateral direita, temos o Tarcísio de Freitas, uma contratação cara pro time. O Banco Master investiu R$2 milhões nele em 2022. A dupla de zaga é formada por Jair Bolsonaro, o jogador mais caro do esquema, recebendo R$3 milhões na campanha de 2022. E Ibanez Rocha, que é rápido em tentar defender o Master. É capaz de tudo para salvar o time. Já na lateral esquerda, o time vem com Cláudio Castro, que é especialista em fazer cruzamento nos esquemas. Abrindo o meio-campo, temos como volante o Fabiano Zettel. Esse é operário do time, resolve todos os problemas do esquema e é o maior parceiro do craque Vorcaro. Completando o meio-campo, temos Ciro Nogueira, que finge jogar no centro, mas sua especialidade é a extrema-direita. E também temos o Flávio Bolsonaro, que entra pra rachar tudo e é especialista em armação. Fechando o meio-campo, o craque do time, o camisa 10, Daniel Vorcaro. Sem ele, o esquema não funcionaria. Ele é o grande responsável por manter esse esquema. A dupla de ataque é composta pelo centroavante Sicário, o matador do time, que finaliza as jogadas mais perigosas criadas pelo Vorcaro. E por fim, Nicolas Ferreira, que voa de um lado para o outro, seguindo as ordens do Vorcaro e sempre tentando confundir o adversário com distrações para que o esquema do time funcione. E comandando esse time, temos o técnico Nelson Tanuri, que tenta se esconder da grande mídia, mas todo mundo sabe que o time não funciona sem ele. Tem dedo dele no esquema. Esse time é uma verdadeira seleção quando o assunto é corrupção.